Muito bem, vamos começar mais um podcast Famílias e Negócios e hoje, pela primeira vez, Luciana, a gente está recebendo um trio aqui, né? Geralmente eram duplas, veio uma pessoa, né? Agora vem um trio aí para a gente bater um papo muito legal. Exato, famílias têm diferentes construções, constituições, mas também dentro das empresas, às vezes temos um casal, temos irmãos, temos pais e filhos, temos pais, filhos e netos, né? São tantas realidades diferentes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, a caminhada de uma empresa familiar de Teutônia e que tem, né, o engajamento, a liderança, vamos dizer assim, de muitos anos, que eu vejo o Nós pai, né? conversamos muitas vezes com o Ricardo, né? Exato, mas aí teve o Depois engajamento mais forte da esposa Débora e hoje já com o filho Eduardo também já junto tocando o negócio e a gente vai entender um pouquinho disso. Vamos falar com certeza também de sucessão, né, de andamento, de continuidade, né? Então, muito Sim, bem-vindos. sim, da Companhia Sapatos, né? Eu me sim, lembro, Ricardo, quando você começou a loja lá em Canabarro, sim, né? sim, E a sim, gente volta e meia te visitava lá. sim, sim. A E, gente sempre teve um ótimo entendimento, né? exatamente. E vejo assim que como é que foi essa decisão por primeiro, antes de De ver o começar a engajamento, loja. de começar essa loja e por que sapato? Não, eu vou te dizer que a gente diz assim, tudo começa com planejamento, a gente estava fazendo planejamento, mas nem sempre é assim, né? Ah, eu sou natural de Paverama, morava em Paverama, e tu sabe, há um tempo atrás, quem era do interior, sempre o pai e a mãe, mas o pai principalmente dizia: "Ricardo, vai para Porto Alegre, aqui tu não tem futuro, vai então para Novo Hamburgo, né, não tem". E eu pensava: "Poxa, mas eu adoro essa região, eu adoro Paverama, eu tenho meus amigos", eu pensava diferente, assim, eu quero viver a vida no lugar que eu gosto, né. E daí o pai um dia chegou para mim e disse: "Putz, Ricardo, então, assim, ó, quem sabe abre uma loja de calçado em Canabarro, né". E eu pensei: "Tá certo, vou fazer isso aí, pode ser". E aí o pai é muito empreendedor, né, então ele ajudou ali a abrir a loja, era um cantinho do tamanho dessa sala aqui, Uhum. não era maior que isso, Exato. né. E Aumentando. não, a gente começou ano que vem vão fazer 30 anos, né. E aí a gente começou, né, aí todo cliente que entrava eu dizia: "Poxa, se tu gostou, fala para o teu amigo". Foi aquela coisa, assim, de tijolinho em tijolinho mesmo, né, não foi nada Não assim tinha rede social na época, é, Mas né. também era uma época que eu acredito que a maioria das pessoas se conhecia, Sim, né, assim, sim. conhecia quase todo mundo é. que morava em Canabarro. Não, conhecia. Eu não conhecia todos, porque na verdade eu não era de Canabarro, né, mas Mas a assim, Débora né? Uhum. Que a te Débora ajudava, né? um dos motivos de eu ter aceitado de cara foi porque a Débora também morava em Aí chegou Canabarro. mais Mais perto, perto. Na tá, tem verdade a todo. gente estava começando a namorar Olha também, só. Então tem meio tudo ano isso. antes. O Tem pai pensou estrategicamente, né. Não, eu não sei, mas eu Veja, Dudu, que tu estás aqui por causa desta aventura. é verdade, talvez, né. E ali foi e tal, então a gente começou, aí a Débora já me ajudava, ela trabalhava do lado Uhum. na tijolo. Materiais de construção, aham, foi meu primeiro emprego. Ali eu já estava há 2 anos. E daí Aí eu ficava ali, né, todo dia, aquele atendimento, no primeiro dia inclusive eu perdi a chave, tive que arrombar a porta no primeiro dia. Daí Por ansiedade. quem quem me conhece sabe que isso é não é tão difícil quanto Esqueci a chave. daí eu esqueci a chave, tive que arrombar e tal. Mas tudo certo, tudo tranquilo, então passou-se um ano, né, aí depois eu logo já mudei para o lado da frente, aumentamos, né, a gente aumentou a espaço. loja, mas aquela coisa é que Sempre foi Companhia Sapatos ou como é que era no não, início? no início era Mendel, Mendel Mendel, Calçados. é, Sim, por causa do É, sobrenome. do isso. sobrenome, daí eu pensei assim: "Poxa, vai que um dia eu queira vender, né". Ah, a gente não sabe, né. Eu no início pensava em tudo que eu poderia fazer,
a gente deixava sempre aberto a possibilidade de constituir outro negócio, e Trocar de ramo. trocar de ramo. Aí ia ficar estranho vender Isso, a o loja. nome, né? Então assim, eu pensei assim, poxa, vou botar um nome mais genérico assim, porque daqui a pouco, digamos assim, que a loja, ela tem um nome, já tem um valor, né? valor, daqui a pouco eu posso vender, né? Mas E nunca vendeu. não, não, até pelo contrário, a gente se apaixona, né? Eu tenho clientes desde aquela época, assim, que eu me lembro que às vezes vinham pessoal assim, dizia, poxa, eu gosto de vir aqui porque tu te esforça, tu baixa todas as caixas que tem, tu mostra, tu não... Eu pensei, poxa, então tô no caminho certo, né? Eu não pode ter preguiça de mostrar, né? Tem que... E às vezes a gente não tem produto, tá no começo, né? Mas... E dali, então, a gente foi pra frente, até que um dia eu disse pro meu amigo ali, o Lauri, ele tinha um terreno bonito na esquina. Da Imobiliária Líder. O Lauri. Eu disse, Lauri, poxa, que terreno bonito. Um dia que tu quiser vender, eu sou candidato, né? Mas eu não tinha um tostão furado no bolso. Mas tinha vontade. Eu tinha vontade. Tinha vontade de comprar, tinha o sonho, Eu né? tinha vontade, né? Aí um dia acho que foi o Vanduir me disse, Ricardo, o Lauri quer vender o terreno, né? Eu disse, putz, E e agora? agora? eu não falei nada, né? Mas, e aí, Lauri, quanto tu quer? Daí, X valor lá, né? Na época era um valor bem considerável, né? Sim. Fui conversar com ele e tal. Eu disse, tenho que dar um jeito. E aí eu fui. Pensei, sei lá, fiz sugestões, assim, conversei com pessoas, quem sabe, se eu não quer não emprestar, mas fazer um negócio em conjunto, né, uma parceria, mas ninguém topou, né? Ninguém confiava naquela rua ali muito, aquela rua... A Era gente um fala da pouquíssimo, Capitão Schneider, né? É. Que depois, vamos dizer assim, ganhou Tinha uma 3 prédios. expressividade, né? Tinha o prédio da Tijolo, um da Becker, É. que hoje nem sei agora o que tem, e muitas casas, né? não tinha assim, Não tinha aquela... é. Era assim... Mais residencial que comercial. Se fosse na Carlos Arnton, acho que teria Isso. parcerias. Tanto que a gente tinha muita vontade de ir para Carlos Arnton no início. Mas aí eu tenho que dar... O meu pai dizia, não vai, que a rua Perto Capitão... da fábrica. Capitão Schneider é que vai ser a rua Crescer, boa, né? né? Porque tem toda a saída da fábrica, né? Da indústria, Isso. né? Hoje, Primeiro o Reifer, aí tem o impacto de um fechamento, mas logo Uhum. depois vem uma Piccadilly, né? Ou seja, Isso. dá continuidade a esse ramo, né? Sim. Uhum. E aí acabei fazendo o negócio e tal, e aí construímos a loja, aí sim em parceria, e já não tinha dinheiro para comprar o terreno, para fazer O prédio, obviamente que... E eu tinha na minha cabeça de praticamente nunca tirar um empréstimo, eu não queria tirar um empréstimo bancário, né? Até hoje consegui assim fazer, às vezes a gente precisa digamos assim, curto Capital prazo. de giro. mas empréstimo nunca fiz. Parcelado, empréstimo, eu pensei, não vou fazer. O Dudu sabe, né, como a gente age. E aí consegui pagar, e dali em diante a loja deslanchou. Daí a coisa... E aí construiu o prédio, aí tinha que encher esse prédio grande. Temos fotos do início, nossa, era bem amplo. Era complicado. Mas é que a gente contou assim, o principal é que a gente trabalhava, todo mundo diz assim, odeio segunda-feira. Eu amava segunda-feira, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu chegava na segunda feliz, assim, tranquilo. É bom estar de volta, é bom, sabe, assim, e trabalhar. E a gente Ter o recebia... contato com pessoas, né? Ter contato com pessoas e, sabe, assim... até com os vizinhos, com o pessoal da rua, era uma grande família ali, né? Tem todo mundo conhecido, né? Então sempre foi muito bom, assim, sempre foi uma coisa, tanto que 30 anos se passaram e, digamos assim, a gente pensa, putz, que passou rápido. rápido. E nesse tempo ainda teve depois a decisão de abrir uma segunda loja.
Isso foi uma coisa, olha aqui, ó. Ó, até o telefone. Não, ele acha a gente, não te É. preocupe. Mas assim, ó, a segunda loja foi uma decisão. Aí eu vou aproveitar e engatar junto com a pergunta da Luciana, com esse Uhum. ponto que ela toca. A entrada da Débora, porque ela era professora, né? E a Sim. decisão de sair do magistério para se engajar no negócio da família. Isso foi mais ou menos junto ali naquela época. Como é Foi. que mistura dá para fazer aí? Na verdade, eu ajudava sempre, desde o início na loja, aos sábados, né? Porque de segunda a sexta eu trabalhava na escola. E ao longo dos anos eu sempre fiquei nessa parte dos sábados ou de semanas de pagamento, aí eu ajudava um pouco mais, porque daí vieram os filhos, e a gente também, eu diminuí horas na escola para me dedicar à tarefa de mãe. Isso para nós foi assim uma coisa que foi bem tranquila, mas eu sempre fiquei mais em casa enquanto eles eram pequenos, né? Sim, sim. Aí quando eles já estavam um pouco maiores, daí eu voltei a dar mais aulas, né? Física e matemática. Daí, quando surgiu a ideia de fazer a loja, a gente comprou o terreno, foram alguns anos na construção. Aí eu já estava também, assim, entrando num ciclo de término do magistério, porque a gente chega um momento que tem que se dar conta. Na verdade, a Débora foi assim picada pelo comércio. E aí ela que é um negócio que é viciante, né? Assim, tu tá toda hora recebendo coisas. É um cenário completamente diferente e realmente a escola assim, se encerrou. Para mim foi muito tranquila a decisão, foi uma decisão bem acertada, assim, e aí Madura, e né? madura, Momento certo. Tipo, hoje, tem saudades? Até tenho, mas o que eu vivo hoje eu não trocaria para voltar para a escola. Até foram muitos anos também 23 dedicados à anos. escola, 23. 23 anos de professor. E às vezes a gente vê um cara assim, uma pessoa já nos, às vezes, 40 anos. Oi, prof! Né? Poxa! Não, e aí, né? Pois faz parte, Faz né? parte, E como é que foi esse engajamento, Débora, e também a decisão de fazer essa segunda loja, né? Na verdade, a segunda loja também, a gente fala assim, planejamento, mas sempre tem que ter digamos assim, um estopim, né? Não adianta só planejar e não pegar e botar na ação, né? Ficar muito no pensar. Isso. Tem que pensar é a decisão e agir. Né? Isso, tem que ter um pouco de audácia, assim, né? Tava um dia muito chuvoso, assim, que nem esses agora que a gente tá passando, né? E eu tinha que ir para Languiru fazer uma coisa aqui, acho consertar E daí eu tinha uma amiga minha, a Lilian, ali da imobiliária, na época, ela disse, Ricardo, sou teu cliente, passa lá e me visita também, eu quero que tu... E eu pensei assim, passei na frente, eu vou visitar a Lilian hoje, que não, né, sabe, a gente sempre foi uma ótima cliente e a gente... E daí ela me mostrou assim, a gente tem isso para vender, isso. Eu olhei na parede assim, olhei, Lilian, esse terreno aqui da esquina, né, tá à venda. Sim, já tá uns 2 anos aí à venda. Pensei, caramba, aí meu olho brilhou, né? Qual é a esquina que ele tá falando? Ele tá falando da esquina das ruas Major Bandeira e 3 de Outubro, no bairro Languiru, onde morava a família Bünecker, e neste espaço hoje tem um prédio comercial, está a loja. E próximo ao edifício Imperador, né? Que muitos conhecem. Pois e aí como é que foi essa história, essa decisão? Aí a Lilian disse, não, vamos conversar, né, e vamos... tentar viabilizar, pode parcelar, e eu pensei, cheguei em casa, Débora, nossa, eu tenho que te contar, eu vi um terreno lá que eu fiquei assim, eu me encantei, né, e ela disse, nossa... Eu comprei o terreno. Não. Chegou com a notícia. Quase. Não, eu já tinha comprado realmente, né? Até que deu umas reviravoltas, né, Sim, daí eu demorou um pouquinho. Aí eu já comecei a pensar assim, mas eu tenho isso, dá para botar negócio, aquilo, isso... E no fim a gente fez uma proposta e tal, e aí a gente não se acertava. Daí eu até eu tinha um carro na época, né? Pensei, eu até pensei, não vai dar certo, não é para mim. Então, né? Até o carro eu vendi, mas a Lina não queria fazer um negócio. E ela começou, não, cara, vamos pensar, vamos lá.
E daí começamos de novo, negociamos, eu pensei, já tava, como tu falou, né, na cabeça já tava, Já tinha comprado. já tinha Uhum. comprado. Disse, vamos fazer. Daí eu pensei, nossa, que loucura, Agora né? vamos. Aí foi o mesmo processo do outro terreno. Eu É. pensei assim, poxa, se não conseguir pagar, eu vou devolver, eu vou vender de volta. E eu vou, né? Mas não. Sempre com o pé no chão. Na verdade, dessa vez eu já estava mais Muito bem mais Estruturado, né? estruturado. bem É, estruturado. sim. A gente brinca, né? Mas É. eu já tinha condição de tranquilamente pagar, né? Assim, até tinha, digamos assim, a gente tinha outras coisas que a gente podia acabar fazendo para Se não desse se não certo, desse né? Aham. certo, mas a gente já. Eu, inclusive, aí comprei do seu Eri, né? Da irmã dele. E E da é da irmã. família, até também agradeço muito. E o Eri, até um dia, eu vou falar assim, ele não vai Se cortar. se importar, né? Eu sei que eu tinha que pagar a última prestação em janeiro. Eu disse, Eri, pode vir aqui que eu já tenho dinheiro, era em dezembro, né? Aí ele disse, tá, obrigado. Aí o Eri saiu pela porta, de repente o Eri voltou. Ele disse assim, bah, Ricardo, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu disse, tá, então fala, né? Foi um prazer fazer negócio contigo. Tu, assim, tudo que a gente acordou, tu cumpriu muito certo. Foi um grande prazer fazer negócio contigo. Aí eu pensei assim, poxa, Que que coisa legal. boa Talvez ouvir ele nem isso, lembre, né? né? Uhum. Mas eu lembro muito, assim, porque, assim, é uma das cenas que eu vou lembrar para sempre, porque eu cumpri todos os. Assim, o Dudu sabe, ele tá ajudando a gente Agora também. nós vamos botar ele no meio dessa Isso, conversa. eu É, imagino. nós queremos ouvir ele. Depois a gente deixa para ele. Terminal. Daí eu pensei assim, poxa, eu sempre cumpri os pagamentos, ou digamos assim, a gente sempre cumpriu, né? Até todos os As fornecedores. obrigações, né? Vocês também, a gente sempre, né, honrou É os uma coisa compromissos. que é importante, né? Uhum. E que É. mantém o crédito Isso. em Mantém alta, o né? crédito, sim. Mas é uma relação também que se estende com o cliente, pelo que a gente conhece um pouquinho da história, né? Mas eu Sim. sempre vi o Ricardo muito assim, voltado para resolver a questão, né? Assim, Sim. o problema do cliente vai ser resolvido. Depois a Uhum. gente vê Sim. como, Não. como Isso. fazer, né? Não, a gente sempre, isso a gente não conversou tanto sobre os clientes, né? Mas assim, a gente tem clientes que, poxa, até hoje, assim, assim, estão no coração da gente, né? Assim, poxa, Daqui a pouco o cliente estava num momento de dificuldade financeira, mas ele sim, precisava comprar o Uhum. sapato. lá, Ele sabia que lá na companhia ele tinha a condição de mas, fazer uma boa mas negociação. claro, mas E claro. o Ricardo, nesse bom coração, Uhum. fazia a Ah, negociação. E depois o cliente dava a volta e ele voltava para a loja, né? sim, Uhum. sim. Muitas vezes, até vamos dizer, a gente perdoou algumas coisas Uhum. assim. Claro que existem problemas, nós passamos já problemas também de saúde, e sabe, assim, eu dizia, não, tranquilo, deixa quieto, Uhum. sabe, assim, ou parcela tanto, por isso que Uhum. muitas vezes o pessoal chegava, eu quero falar com o Ricardo. Quando alguém vem quer falar com o Ricardo, assim, E precisa negociar um parcelamento, renegociar a dívida e Isso, tal, né? isso. Renegociar Ou a tô com compra. algum problema, não vou conseguir comprar em outra loja, né? Eu, Não. esses dias até, inclusive, a gente foi fazer uma renegociação, daí o cara, assim, um conhecido meu me chamou, daí ele disse, olha, cara, era um valor maior, né? Eu só consigo te pagar, assim, deve dar umas. Assim, posso te fazer 4 de 200, né? Eu disse, não, cara, vamos fazer o seguinte, faz 6 de 100. Eu propus menos, né? Eu disse, sério? Não, cara, tu tá doente? Não, e é É uma sério, né? situação bem, bem Era difícil. uma situação complicada e, assim, ele vai saber, se ele Aham. escutar quem tá falando, eu soube É que. que tu vê o cliente que tem um coração bom, que tá numa dificuldade e tá ali É, precisando É de que uma esses ajuda, né? 30 anos, também quase 30 anos, tu conhece boa parte dos clientes. sim, sim. Tu Não, sabe, né? e eu vou dizer que 99%, ou quase 100%, todos têm um coração bom, né? É. Todos, assim. Às vezes acontece de pessoas que ficam até. Mas a gente sabe que por trás tem Uma boa intenção, uma às boa vezes. intenção. E também a gente erra, né? A gente também
Ninguém é perfeito. Não. Ninguém é Vamos botar o perfeito. Eduardo para dentro, porque ele tá tão quietinho aí. Vamos deixar ele contar como é Como é que que foi ele essa entrou, né? decisão, né? Porque certamente, assim, o estímulo ele veio acontecendo, né? Mas nem sempre isso é um processo Né, foi natural, uma assim, escolha quero dele, trabalhar na né. empresa. Desde pequeno eu sempre ajudava. De tarde, às vezes. Nem que era só pra arrumar a caixinha lá atrás no estoque, ou fazer alguma coisa, botar preço em chinelos. Eu sempre tava meio que incluído de alguma forma. Mas com o passar dos anos eu também fui sendo incluído mais e o pai e a mãe também sempre queriam que eu ajudasse. Sábados eu sempre ajudei praticamente. E com o passar dos anos eu fui cada vez mais É. sendo incluído em todos os processos da loja, né? O Dudu, ele assim, agora na pandemia, né, a gente passou muita dificuldade e Porque a tal. loja tinha que estar muito tempo fechada, né? O Foi. atendimento era difícil, né? E a gente teve um problema Sim, de eu tive saúde. problema de saúde Certo. e a minha parte na época era fazer o cadastramento de mercadoria, etiquetagem de preço, e eu não podia, e daí eu ensinei o Dudu e ele foi. Isso daí ele entrou É. assim, a gente até na época eu pensei assim, bom, isso é um sinal, né? Porque assim, digamos, às vezes Deus manda sinais, a gente tem que interpretar, né? É um sinal que é para ele então começar, né? E ele assim, logo assim, ele gostou também, né, Dudu? Faz Sim, melhor do sim. que eu hoje. Os jovens sempre nos Nossa, superam, né? Que é bom. rápido. Mas é um desafio, assim, para quem é o dono da empresa, o gestor, né? Quem começou a história, também, por vezes, chegar nesse momento de inserir, de dar espaço, É. de É. delegar. Não, na verdade, assim, mas assim, até que eu e o Dudu e até a Débora, a gente é bem tranquilo nessa parte. E ele tem um perfil um pouco diferente do meu. Eu sou um dinossauro em termos de tecnologia. E o Dudu manja muito tecnologia, né? Então ele está inserindo essa parte também dentro da Aham. loja, né? Sim, Muito. muitas facilidades, né, Dudu, assim que Eu quero sempre, digamos, trazer o que é mais prático e fácil, né? Que Para ajude no otimizar, dia a né? dia. Para Isso, facilitar, isso. né? Como é que é trabalhar com o pai e a mãe? Não, é bem Eu tenho essa tranquilo. experiência. É pra- Eu quero ouvir de ti, para ver se fecha muita Faz coisa. de É, mas conta que a gente não tá eu ia aqui. dizer, é pra servir um café para eles, eu levo eles para conversar um pouquinho na sala do lado. Não, é bem tranquilo no geral, assim. A gente até toma decisões juntos às vezes e digamos assim, é uma parceria, né? é que o Lucas deve saber que isso não, as coisas que tu aprendeu não foram assim aprendidas de uma hora para outra, né? Foram anos de construção, né? Exatamente. Então, Uhum. assim, na verdade, o que o Dudu tá fazendo, ele tá ajudando, ele já tem um peso grande, assim, na Mas ele nossa. continua aprendendo e construindo. A gente tá aprendendo e Sim. construindo, as coisas se modificam toda hora, ele Uhum. tá ensinando, Uhum. porque, assim, a parte que ele domina mais é que tá crescendo, Faltava, né? né? Acho que faltava dentro da empresa essa E... tecnologia mais. Exatamente. Então ele está ensinando, ele está aprendendo e é o que eu digo assim, eu sempre a gente, o Dudu sabe, a gente nunca cobrou. Vai fazer tal curso, vai tipo assim, eu tinha esse trauma que eu falei lá no início, Aham. vai para Porto Alegre que ou vai É o para caminho. vai, tipo, hoje em dia tá na Então tu moda. não quis repassar isso para ele. Não, eu não quis isso. Eu penso assim, poxa, eu acho assim, a questão financeira nunca foi o que pesou para mim. Assim, nunca foi assim. Eu não me vi assim, vou fazer a loja lá porque eu quero ganhar dinheiro. Não, vou fazer a loja lá porque eu gosto dali, eu gosto daqui, gosto dali, eu quero viver bem. Viver bem não é assim, eu não esbanjar né, e tal. ou não trabalhar tanto que eu Uhum. trabalhei, né? Muito assim. E até hoje eu trabalho, eu digo sempre no chão da loja. Eu atendo todo mundo, eu não fico, tipo, Lá no escritório. eu digo sempre às gurias, eu até disse pro Dudu também, né? Dudu, quando tem caixa, somos nós que carregamos as caixas. Não Uhum. vamos chamar as gurias para ir carregando, ficar no volante ali Quando do vem carro. mercadoria, né? As caixas sim. grandes com. Vamos nós carregar, você tem que botar preço. Eu vejo isso, o Dudu nem percebe, mas eu cuido. Ele se agacha e bota preço, e bota preço, e bota preço, e bota preço A até gente o trabalha final, né? igual a todo mundo dentro da Mas loja. o quanto isso, Dudu, ver o exemplo do pai e da mãe e tá nessa inserção para ti tem sido positivo?
a gente vê que os dois se esforçam muito, assim, nessa parte, não só, digamos, administrativa, mas também de atender o cliente, né? E importar com os funcionários também. E para mim foi bem automático, assim. Digamos, vem mercadoria, ir lá cadastrar tudo, botar etiqueta, botar preço, levar para o carro de uma loja para outra. Para mim é bem tranquilo, assim, essa parte. Já E tô ele é acostumado. bem trabalhador. Tem dias que vem 50 caixas grandes, tudo tem que ser cadastrado, tudo tem que ser dividido, tem que ser transportado. Tu não precisa dizer, vamos, Dudu, vai? isso. Não, ele já foi. Eu gosto de deixar Já tudo tá pronto voltando, Tá logo. voltando. Isso é uma coisa É, boa, não é de procrastinar, né? isso, ele é Uma muito. palavra até difícil de falar, mas Mas é fácil de fazer. Ele é bem. E a empurrar com a moça, eu ia barriga. dizer, a escritora, né? Porque eu lembro dela, assim, muito precoce, né? Aham. Escrevendo o A livro Isa dela. também, né? Ah, Também, desde pequena, vem ajudando aos sábados. E da mesma forma que o Eduardo. Só que como ela está agora terminando o ensino médio, a carga horária é grande, as É. provas muitos são muitas. estudos. Então, A assim, prioridade está no estudo. está no estudo, mas, assim, aos sábados ela vem ajudando também. A gente É, E não gosta. cobra. E assim. gosta, sim. Na verdade, ano Vocês que deram vem. liberdade para eles, Sim, né? sim, sim. Ela já, que nem o Eduardo faz o curso de administração e já é nosso colega diariamente na loja, né? A Isadora talvez ainda não vai fazer isso, ela vai fazer um curso diferente, ela está com ideias ainda, relações internacionais, Pensando. mas assim, quando ela não estiver na universidade, ela vai trabalhar, né? Porque até para ajudar nos custos, é uma pessoa mais na loja, né? Então, assim, isso eles também têm desde sempre que se trabalha em conjunto, porque se precisa trabalhar também, né? É o que muitos dizem, né, da educação financeira, Isso. né? E o trabalho Aquela coisa- dignifica, né? Não é? Isso, Tem faz esse bem, lado bom, né? Não tem assim outra maneira, né? Tem que Não. trabalhar, tem que ter transpiração, né? É. Tem que a gente tem que correr atrás, né? Não tem assim, tudo é muito lindo, maravilhoso, mas nada sobrevive sem Pois trabalho. é, aí né? você fala, né, que quem olha daqui a pouco as lojas abertas, né, olha assim, que vitrine bonita, Uhum. que produtos bons, que preço agradável, que negociação positiva, e aí só vê o lado bonito, né, o brilhoso, né? Uhum. Uhum. O quanto tem aí por trás, muitas vezes, de momentos de preocupação, momentos de tensão, né? Porque eles Suor. de suor, É, porque não é só a flor que Uhum. vê, tem todo Uhum. o cultivo dela, né? Uhum. com certeza. Eu digo assim também que a gente sempre entrega para as gurias, a gente também tem que enaltecer em 30 Uhum. anos tantas funcionárias, né, que trabalharam com nós, assim, e todas são amigas, né? Uhum. Claro, eu tenho que pedir desculpa para uma e outra, outro caso que Não deu tão certo, não deu tão né? certo, As mas Acontece. pessoas são diferentes Sim, também. sim. às vezes a gente Precisa de um perfil, não né? casa ou É. abrevia caminhos para, digamos assim, não só por nós, mas até para a pessoa Se As encontrar pessoas nos também teus às vezes não se caminhos. encontraram, exato. não Isso, se isso. encontraram, por mais que a gente tenha assim, goste muito, mas assim tu vê que não vai dar sequência, Uhum. sabe? Uhum. Tu percebe assim, poxa, não vai ser legal nem para mim, nem para ti, por mais que eu gostaria muito. Se fosse a minha irmã ou o meu filho, eu ia dizer, poxa, eu acho que assim não é, o teu perfil não é disso, né? Como é que a gente vai colocar, por exemplo, alguém que tem Que não gosta de números lá no caixa. Ou Exatamente. alguém que não gosta de pessoas de conversar para atender, Isso, né? Não, e nem é exatamente. questão de gostar ou não gostar, mas bom, enfim, Sim. né? Mas assim, existe toda uma preparação e a gente sempre deixou tudo pronto, assim. Uhum. A gente nunca teve um funcionário que, por exemplo, liga pro Ricardo aí hoje, não pode deixar de pagar a conta, né? É. A Essa gente parte da organização a gente sempre fez, A- nunca precisou um funcionário. Esse é responsável pelas compras. Esse é responsável pelo financeiro. Não, a gente que faz toda sempre foi os tudo. bastidores, Era né? só questão de. Até as gurias aqui da loja, elas sempre pedem, Ricardo, tá faltando isso, o pessoal tá pedindo muito. Já encomendei, deve estar chegando. Porque eu tô sempre junto ali, né? Tá enxergando, Tô né? enxergando. Isso. E qual foi assim o maior aprendizado ao longo desses anos, né? Porque olhando assim em termos de gestão mesmo de empresa, porque hoje, muitos tempos assim, se vive momentos desafiadores, né, para ser empreendedor, para manter o negócio, gerar emprego. Maior aprendizado. Bom, o maior aprendizado
digamos assim, é que a gente não pode ter um custo elevado, né? Uhum. A gente tem que estar sempre. Eu escutei uma frase uma vez que dizia: custo é como unha, tem que cortar sempre, né? Toda semana. A gente tem que sempre. Porque isso vai. Quando vê, aquilo Uhum. fica muito pesado, né? E a corda estica demais e aí a gente tem que, né? E depois da pandemia, a gente vem assim numa sequência de anos difíceis, né? Sim. Acontecem sempre novas situações. Sim. Que nos colocam de novo no caminho de uma resiliência, de um Uhum. reinventar. Isso. E aí, dentro da pandemia, com essa venda digital, o Eduardo, como é que foi essa inserção da loja no mercado digital? Como tá isso? Isso funciona? Isso tem acontecido? Como tu te sente podendo contribuir nessa área? Olha, eu sempre via o Instagram da loja, assim, de um tempo pra cá ele aumentou bastante o engajamento, assim, com as pessoas e tal. Porque eu via que faltava um pouco disso, pelo menos uns 2 anos atrás. A gente não ia tanto atrás de fazer postagem, mostrar o que chegou, interagir com as pessoas. E daí, com o passar do tempo, a gente foi aumentando isso. E Uhum. todo dia a gente sempre ia postar alguma coisa, fazer uma coisa diferente, fazer um vídeo do que chegou e Uhum. trazer as pessoas novas para a loja, né, nesse meio. E tem a praticidade das tecnologias, né? Porque se fala da rede social, ali pensa na divulgação, no diálogo, na conexão. Agora, pegando o exemplo do WhatsApp, por exemplo, né? A praticidade de tu Uhum. te comunicar ali com o cliente também deve ter muitas pessoas que já preferem ser Aumentou atendidas muito, dessa né? forma. Sim, dá para quase contratar um funcionário só para Só para responder as responder. redes sociais. A gente. Tem dias que a gente posta, por exemplo, promoções, né? Último par portanto. Nossa, daí aquele dia é bomba, né? O Dudu entrou nessa toada aí. Ele tem uma visão diferente Eu fazia disso, às né? vezes as postagens, mãe, no Instagram não pode ser assim. No Instagram tem que ser assim. Ah, então tá, Dudu, tá bom. Tem que ensinar, E a né? gente Eles também vai conhecem. aprendendo, né? Claro, É. claro, né? Aí Que outras vai coisas, por mudando. exemplo, uma postagem com promoção de um preço especial. Aí ele colocava o preço menorzinho. Dudu, aqui o que importa não é tanto o produto, é o preço. Bota o preço maior. Aí a gente vai É trocando, isso aí. Claro. né? Vai Exato. construindo juntos. O Ricardo Isso. falou do custo, o desafio, né, do custo, mas também tem um outro desafio que eu imagino que é inerente de qualquer negócio, que é a inovação, que é mostrar as novidades, né? E no ramo de vocês, ter novidade sempre é a venda pelos olhos, né? E Uhum. como É. acerta essa escolha, né? Porque olha, Ah, olha ali, eu achei bonito, Não, mas isso- será que vai pegar? Será que as gostos, pessoas cores vão e amores, gostar? né? Não, e é uma questão assim do negócio, é uma questão muito forte. Vocês Uhum. tocaram assim a questão da compra, né? Uhum. Porque às vezes, eu fali. Eu na Capitão Schneider, por exemplo, eu tô há 30 anos e eu já vi gente entrando, gente saindo, vocês sabem, né? E tanta gente, e gente boa, e teve gente que abriu num mês, fechou no outro, e deve ter centenas de lojas que abriram. E a compra é que faz a diferença, né? E na compra é que eu concentro muito o meu planejamento, né? Só que é tal coisa, eu sou homem, minha visão é diferente. E daí eu me lembro que às vezes eu fazia umas compras e a Débora dizia: bah, mas agora tem roupa feia, isso aqui. Isso aqui eu nunca ia comprar, as Não vai mulheres odeiam. vender. Qual é a mulher que vai usar isso aqui, né? Aí eu pensei, puta merda. Agora. E aí eu pensava assim, bah, mas aí vai custar vamos dizer, uns 3 mil, cada pedidinho dá um horror, né? E esses 3 mil eu perdi, né? Uhum. E Que daí tu tem quase dá para vender quando não, né? Se quando a gente erra, é difícil. Eu sei, os lojistas Fica podem encalhado, Fica né? ficar encalhado. encalhado. E tu pode fazer promoção que não Não sai. E aí Ai. ainda tem o clima para complicar, né? Comprou um monte Ah. de bota e não faz frio. Esse ano foi o Foi caso, isso, né? né? E daí agora ela me ajuda muito. Daí a Débora, assim, eu já peço. Os vendedores que não gostam muito de mim, porque o Ricardo bota, o que tu acha desse sapato? E o vendedor já, não vai vender. Ele olha para mim, tipo, por que ele não comprou por tudo? Na Mas verdade, normalmente o pessoal olha a mulher como a chata no negócio, né? Exatamente. Mas tem que ter o não. papel E depois de dizem que as olhar. mulheres são emotivas, Não, né? mas tem que olhar olhar o lado eu sempre, racional. a Débora tá de prova, eu sempre escutei ela. Eu assim, Agora que tem as feiras, que tem 2 por Ah, ano, né? a Em gente vai Gramado, junto. que a gente vai comprar sempre a coleção da próxima estação. Antes eu não conseguia ir junto.
Por Às vezes, causa da escola. às vezes eu fico até meio brabo, né? Porque eu olho assim, me encanto com uma coisa assim, putz, adorei. Aí eu olho pra ela, Eu nem quis falar. Aí Falei, na hora eu penso assim, putz, mas eu tento, não, vamos embora, né? E assim, na verdade isso é muito forte, isso é nosso dia a dia, né? Eu passo o dia fazendo, eu digo assim, parece uma bolsa de valores, comprando. Pensa, olha, escolhe. Olha, sim, né? escolhe, Pesquisa. né? E negociação, quero mais desconto, né? Então, aquela coisa. E a gente, desde o início da loja, eu sempre comprei à vista também. Sempre Pois é, essa era uma pergunta que eu me era lembro. uma Você falava estratégia minha. estratégia, comprar à Uhum. vista. Para conseguir gerar um preço bom. Desconto. Porque, aí uma coisa, uma grande... Nós começamos a loja no dia 28 de fevereiro de 94. Esse foi o dia da implantação da URV. Lembra? Todo dia tinha que olhar quanto ela Sim. valia no jornal, né? Digamos, tu comprava uma televisão, eram 2.500.000 cruzeiros reais. Aí tu tinha que dividir por 2.750, daí Aham. dava, sei lá, vamos chutar um valor, 120 URVs. URVs. Aí então eu peguei só coisa... Entrou direto na matemática. Mas eu pensava assim, bom, o URV é o URV, né? As coisas até tiveram uma deflação naquele ano, não tinha tanta inflação. Então eu pensava assim, poxa, se eu ganhar, e na época o pessoal dava 10, 15% de desconto, eu ganhar 15% na URV, né? Vale a pena. Né? Então eu sempre tive essa política de comprar à vista. E aí gerou uma cultura. Uhum. Sempre. Uhum. Aí até os vendedores diziam, mas pra que tu compra à vista? Todo mundo compra a prazo, parcela em 6 vezes, eles mesmos. Parcela e compra Aham. mais. Era uma cultura da época, né? E eu Mas dizia, é que não, assim, eu ó, a quero... questão claro, tudo depende do negócio. É que o parcelado dava ao vendedor também essa diluição, né, da venda. Mas tem que Sim. pagar igual. Mas tem que pagar igual. Eu pensava assim, eu gostava, assim, eu gosto de pagar logo. Se é para doer, dizer assim, se eu comprei mal, eu vou perceber logo que eu comprei mal. Aquela coisa de parcelar, tu acaba pensando, vou pagar, né? Uhum. Mas aí, e desde o início eu sempre... E sem falar que dá muito mais serviço, né? Tu tem que 6 títulos, organizar, anotar, que tu Planejar, pagou, ver O se tem próprio dinheiro. fornecedor parcela, sem a gente Isso. pedir, a gente não gosta. Já dá uma... Porque bota pra ti, que também tá ajudando, né? Tem que ficar colocando boleto, Sim. boleto, tudo. né? E hoje em dia tu não sempre que recebe, É uma tem que ir mania atrás. e a gente não gosta, né? É. Eu nunca gostei, e aí o Dudu percebeu que não é bom. Porque a gente tem que ir no banco de novo, tem que... Agora, aproveitando, né? Falando em banco, né? Vocês, lá atrás, quando começaram, aí tinha que tirar extrato no banco. Hoje tu tem tudo no celular, né? Essas facilidades da tecnologia. O quanto isso também facilitou para vocês, mas o quanto o Pix, que entra como um facilitador, gera um controle a mais interno e uma geração fiscal de notas e emissões que são Sim. individualizadas, né? Sim. Não, até assim, a gente nessa parte, digamos, o que ficou ruim é o controle, né? Uhum. Porque o que acontece? Muitos usam o Pix, mas eles fazem assim, tu pega e manda um Pix para nós e a gente não tem como, há um tempo atrás, a gente não tinha como perceber, o fulano José da Silva mandou um Pix para pagar uma prestação de R$50. A gente não conseguia baixar, porque a gente não percebia isso. A pessoa não mandava o comprovante de pagamento. Isso foi uma coisa que agora, às vezes, os clientes nos xingam bastante, porque a gente, por um tempo, começou a receber pagamentos de parcela por Pix. Mas daí a Luciana mandava um Pix, só que a conta estava no nome do Lucas. Como Também. tu vai saber de quem é a conta? É. Nós tínhamos que quase contratar alguém só para investigado. Não dava. E depois, não dava. e a gente Ou não mandava o comprovante, aí É. a gente ligava, ficou uma continha para... Não, mas eu paguei, tá o Pix. Mas não mandou para nós. Então começou a gerar uma situação bem isso complicada. era o início de um processo que Lá daqui a atrás, pouco é. a gente ia se perder completamente. Assim, é que não é inviável E assim. nós temos o nosso cliente, ele está acostumado em parcelar 6 vezes. Aí ele compra um sapato de R$60, ele faz 6 de 10. Então, o volume de Pix era muito grande para fazer
triagem, né? Não, e a gente, digamos isso, Inviável. até por segurança de quem Uhum. está pagando, né? Então hoje Exatamente. vocês não trabalham com o Pix? Não, a gente trabalha com Pix, assim, Na hora quando da a pessoa compra. Sim. Isso Isso que mantém. até tu perguntou, sim, eu entendi. Tu perguntou na hora da compra, o Pix. Óbvio, Tranquilo, Não né? tem Tranquilo, como não, né? porque vem no celular da loja o comprovante, já Sim, na desce hora. mas o pelo que banco, né? acontece, assim, quando tu faz a venda, tu Parcelado. crediário. parcelada, tu gera o carnê. Daí a pessoa, digamos assim, manda um Pix para pagar e nem avisa, Isso. ou avisa e a gente Não localiza de não quem que é no localiza. sistema. Mas claro, a compra, Não, a a gente compra é fica, bem tranquilo. até vou dizer, muito bom. feliz quando alguém É. compra Prático, pelo é rápido. Pix, né? E Não, qual... Mas a nossa venda também é quase 70% crediário, né? Isso é uma característica É uma também. característica também. Mas assim, a gente está falando de negócios, né? Mas tem um contexto aí de família, né? Qual foi o momento mais difícil, assim, da caminhada num todo? No negócio e enquanto família? Assim, aquele momento que precisou de uma energia extra, assim, para seguir. Antes você falou de problemas de saúde, teve a questão, né, dos próprios filhos, reorganizar a agenda, assim. Qual foi o momento mais desafiador? sem dúvida, foi no início da pandemia, né? A gente começou com essa história de fechar as lojas, eu nem sabia que isso era tão complicado. A gente achou que ia durar meses, 2, 3 meses, já É. estava passada. Tal E- da O e- impacto. Covid. E daí a Débora descobriu um problema de saúde, exatamente nessa Junto? época. Junto com a Junto. pandemia. E daí, olha, assim, para ver como foi complicado, porque eu não poderia, vamos dizer, depois a loja ficou aberta, assim, mas eu não poderia nem ir na loja, porque eu não poderia pegar Covid. Covid para passar para ela, o Dudu e a Isa não podiam pegar. E aí a gente ficou meio que, eu pensei assim, bom, tem que ficar em casa, né? E aí, De outubro a março, a gente não saía de A casa. gestão à À distância. distância. E aí a tecnologia. não, Teve e que- assim, foi muito complicado, porque às vezes tu tem que comer, né? Tu tem que ir no mercado, daí tu ia lá no mercado e tal, aí de repente tu fazia assim, passei a mão no rosto, eu tava dentro do carro, será que eu vou pegar Covid? Será que não vou pegar? Aquilo Aquele barateou medo. Era neurótico. Baratinou todo mundo, Conta, né? todo mundo. foi. Não, e assim, certamente para vocês, com alguém da família vulnerável, né, aumenta ainda mais essa Nossa, situação. a neurose, E né? Não, vocês tiveram a situação de pegar a Covid? Pegamos, Se mas pegaram, não pós- sabem. Não, a É. gente pegou, a gente vacinou na metade de 2021 e a gente pegou Covid em dezembro, mas super leve, nem sabíamos que era. Eu fui fazer o exame em função ainda de ter um pouco de medo, fiz o exame e já era o final do Covid. Sobrevivemos. não, a gente sobreviveu, É. mas eu vou dizer, Foi tenso. foi disparado Nossa, a foi pior a pior fase fase, de né? tudo. Tanto família, negócio, Foi tudo. E o Foi- mais gratificante, o melhor momento. o melhor momento. Ai, para mim foi quando eu pude voltar a trabalhar depois de tudo isso, É. de poder levantar de manhã, ir para academia, voltar a tomar um banho, ir para a loja, voltar de um sábado muito cansada. Isso era a melhor fase. É, Nossa, eu chegava a chorar de alegria. Veja só, né? Porque você sentiu na pele o não poder fazer, O poder quase ir embora. né? Atenção, quem reclama que tem que trabalhar, né? Exatamente. é verdade. A gente senta nos sábados de tarde depois da É. loja, toma um chimarrão, olha as vendas e eu digo, meu Deus, como é bom trabalhar. É. Não, para ver, né? Como às vezes são as coisas simples, né? Que É. a gente. É só quando tu não pode que tu percebe o É. quanto isso vale. É Sim. verdade, é verdade. Não, mas isso também, para mim também. Eu acho que todo sábado, todo dia antes da noite, aquela coisa de ter trabalhado, né? Assim, A satisfação, a né? satisfação, aquilo. Contagia Puxa, isso, Dudu? Contagia, tu já tá sentindo isso também? Ah, sim, a gente tá todo dia na loja, a gente vê, Sempre né? junto, né? É. A gente vê as vendas acontecendo e. Ele né? chega às vezes, mãe, hoje eu fiz uma venda muito boa. Eu vendi comemorar, né? isso, eu vendi isso, e olha só, mãe. É, Então- porque são pequenas, É. né? São Ou, coisas. pá, mãe, hoje eu consegui cobrar uma conta bem antiga. Cada passo, né? Vibrar Né, cada vibrar. conquista. É que assim, é o nosso, digamos, o nosso mundo, assim, né? Claro que a gente. Mas esses compartilhar dessas experiências de vocês
elas também são, em outros ramos, também se fazem inspirar, né? Então, eu acho que é importante esse compartilhamento, por isso o nosso podcast traz essa oportunidade, ele fica dentro das nossas redes disponíveis, justamente para isso, para que as pessoas possam ter esses exemplos, olhar, reolhar, Se se inspirar. motivar. Mas é uma questão, até agora me lembrei, né? A gente sempre sabe, Natal é a época a data mais importante de vendas, né? E naquele ano da doença, do problema da Débora, o dia 24, que é o dia de maior venda, a gente não pôde ficar trabalhando, né? Nem participar, que a gente teve que ir a Porto Alegre fazer tratamento, né? No dia 24. 24 de dezembro, né? De E- 21, né? É. Uhum. E daí sabe, poxa, eu pensei, mas como? A gente já tinha marcado, eu olhei assim, mas dia 24. Não é pelo não trabalhar. Mas assim, pensa, Como? o que está acontecendo com nós, E o né? impossível se torna possível. Isso. O que está E acontecendo aí a com nós? equipe que a gente tinha É, deu conta. poxa, A gente tem que É. agradecer, nossa, sim, sempre sim, Que sim. legal. para elas, É. né? Não, são coisas assim que, digamos assim, foi... Mas coisas boas são maiores, né? E na época da pandemia eu senti muita falta do contato com os clientes Uhum. também. Como eu não podia pegar o Covid, eu não podia ir na loja, né? Daí eu pensei, puxa, como isso faz Não falta. encontrar pessoas, né? Uhum. Bah, O papo tá bom, né? Tá bom, a gente mas podia temos- seguir. Temos que Ó, encerrar, tá né? Vamos ter que estender, tomar um chimarrão, Eu ia ampliar dizer- esse papo aí. faltou um chimarrão, né? Faltou chimarrão, Isso café. passou rápido. Isso é a demais. estratégia para a parte 2, né? Pra parte 2, É, tá não, certo. tranquilo. Nós Muito queremos obrigada. agradecer demais aí por vocês compartilharem esses momentos e que sirvam de inspiração. Não, e a gente quer agradecer também, e não só pelo papo de hoje, mas a gente sempre teve um ótimo relacionamento, né? Eu sempre disse pra Débora assim, poxa, o Lucas e a Luciana, eu não posso, sabe, a gente sempre, vocês, eles são muito profissionais, assim, e não tem um senão, assim, a gente tem que não só nos enaltecer, mas enaltecer o trabalho de obrigada. vocês também. Obrigado, Obrigada. obrigado. Parceria, E quem me né? conhece sabe que eu não falo se não. Eu não sei falar uma coisa, ficar dando tapinha nas costas se não for verdade. É verdade. Vocês Obrigada. estão. É um casal. É sério, é trabalhador, mas todos, né? Deixa eu dizer, a gente se esforça. Não, vocês teriam que fazer um podcast de vocês, né? da vida de vocês. Lançado o desafio. Eu sempre comentei, isso é fato com a Débora, assim, nossa, sempre foram muito, assim, se marcava tal hora, era tal hora. Eu também sou assim, se marca tal hora, tem que ser tal A hora. pontualidade, né? Pontualidade, Senão não mas funciona. assim, Os combinados. e simpatia, e vontade, nossa, assim, digamos, E se desafiar e fazer, né? Uhum. Isso aí. uma quase perfeição de trabalho, assim, Uhum. Mas, sinceramente. nossa senhora, Acho que vamos encerrar, porque senão... Não, Encerrar no ponto alto. não, é verdade. Obrigado é mais verdade. uma vez, gente. Que E agradeço. o nosso podcast Famílias e Negócios volta. Fique conectado nas redes sociais, no YouTube, Grupo Popular de Comunicação.